Em 1947, Joey Lomangino perdeu a vista e o olfato num monstruoso acidente que lhe separou os nervos ópticos e olfáticos. Depois de um longo período de reajustamento, ele emergiu em 1961 como um homem de negócios de sucesso. Mas extremamente cansado de tanto trabalho, o médico aconselhou-o a tirar umas férias para a Europa. E então deixou a sua casa em Lindenhurst, Nova York, com familiares e foi visitar o seu tio no sul da Itália. Joey não era muito religioso nessa altura e, devido à insistência do seu tio, consentiu fazer uma longa viagem de carro até São Giovanni Rotondo, onde morava o Padre Pio, o estigmatizado. Este padre franciscano, com as chagas de Cristo nas mãos, pés e lado, era venerado como um santo em vida. Mas Joey não antecipou nenhum encontro pessoal. Depois da missa ter terminado, ele encontrou-se num quarto com outro homem para receber a bênção do padre quando ele passasse. Assim que o Padre Pio entrou no quarto, ajoelhámos-nos todos para receber a sua bênção. E o Padre Pio, que vinha do lado esquerdo do quarto, atravessou pela frente. De repente, ouvi joelhos a moverem-se e eu não sabia o que estava a passar. O Padre Pio tinha os braços à minha volta e começou a beijar-me na testa. Ele disse: Joy, estou tão contente por te ver. E o meu tio disse-me que era o Padre Pio abraçar-me. E eu fiquei sem palavras, porque eu era quase a última pessoa ali. E ninguém sabia, nem eu mesmo, que ia ver o Padre Pio. Joey estava profundamente impressionado e 2 anos mais tarde voltou a São Giovanni. Desta vez, ele decidiu ir confessar-se ao Padre Pio, que não falava inglês. Eu fui ao confessionário do Padre Pio e ajoelhei-me. Ele pegou-me pela mão e eu fiquei chocado, pois pensava que todos os confessionários fossem como os americanos, com painel. Depois, em perfeito inglês, disse-me: Joy, confessa-te. E eu, para dizer a verdade, fiquei envergonhado, pois não seguia uma vida sã. E por isso, fiquei simplesmente pasmado. Não sabia o que dizer. Então o Padre Pio voltou a pegar-me na mão, assim, e disse-me: confessa-te. Mais uma vez, tive muita dificuldade em responder-lhe. Depois, também em perfeito inglês, disse-me: Joy, lembras-te quando estavas num bar com uma mulher chamada Bárbara? Lembras-te dos pecados que cometeste? E novamente, em perfeito inglês, ele, como se lesse uma lista, foi dizendo as pessoas com quem eu estava, os sítios onde eu estava e os pecados que cometi. É claro que eu fiquei a transpirar, mas tinha a graça de Deus para realizar esta confissão. E se tivesse de passar novamente por esta situação, para ser feliz, não hesitaria. Então, acreditei verdadeiramente que o Padre Pio me podia ajudar. É claro que, quando ele chegou ao fim dos meus pecados, pareceu-me que tinham passado 1000 anos. Então ele disse-me em italiano: estás arrependido? E eu disse: sim, estou, Padre. Depois absolveu-me de todos os meus pecados e eu senti os meus olhos rodar na minha cabeça. Comecei a esfregá-los, senti a cabeça a andar à roda e este fenómeno repetia-se. Depois, de repente, a minha mente ficou muito clara e ele levantou a sua mão até aos meus lábios e eu beijei-a. Ele deu-me uma pequena palmada na cara e disse-me em italiano: Joy, um pouco de paciência e um pouco de coragem e tu vais ficar bem. Eu tinha 33 anos e senti-me como se tivesse 16. Tinha uma ideia fixa de me emendar.
e estava arrependido de todos os meus pecados que cometi durante toda a minha vida. Sentia-me tão bem e tão limpo que não queria envolver-me com ninguém, pois tinha medo de que, só por falar, perdesse a graça que tinha acabado de receber. Mas havia ainda outra graça guardada para o Joey quando voltou a ajoelhar-se com outro homem para receber a bênção do Padre Pio. Em 1947, quando sofri o acidente, perdi os olhos, o sentido do olfato, e isto foi tudo cozido. E aqui, em cima, tinha uma fratura de 3 polegadas. Então, quando me ajoelhei para receber a bênção do Padre Pio, senti o aroma de rosas que vinha do sangue das mãos. Quando cheirei esse aroma, fiquei atônito. Fui contra a parede com os braços, assim, para me proteger, pois não sabia o que era. Padre Pio puxou-me a mão para baixo e disse-me em italiano: Joy, não tenhas medo. E ele tocou-me assim no topo do nariz e o meu olfato foi restaurado. Depois de ter perdido no acidente, já referido, em junho de 1947, 16 anos atrás. Joey estava felicíssimo com paz e alegria e não queria deixar São Giovanni. Então o seu companheiro de viagem lembrou dos planos prévios que tinham feito para passarem parte das suas férias num lugar chamado Garabandal. Quando o Mário me lembrou de que tínhamos de ir embora para Garabandal, eu disse: Mário, como é que nós sabemos se é verdade? Talvez não seja uma verdadeira aparição. Talvez seja um truque do demónio para me fazer perder todas as graças que acabei de receber. Vamos perguntar ao Padre Pio. E ele disse: Ok. É claro que fomos sempre muito bem recebidos pelos padres onde estava o Padre Pio. Fomos ter com eles e eu disse: Eu gostaria de falar com o Padre Pio. Pode ser? E um padre disse-me: Oh, sim, Joy. E então combinamos em voltar no mesmo dia. Quando me ajoelhei, perguntei ao Padre Pio: Padre Pio, é verdade que a Virgem está a aparecer a 4 raparigas em Garabandal? E ele disse: Sim. E eu disse: Padre Pio, devo ir lá? E ele disse: Sim, por que não? E assim aconteceu. Face a esta certeza do Padre Pio, que a Virgem estava a aparecer, perdi o medo e fomos. Fevereiro de 1963 marcou para Joey Lomangino a primeira de muitas visitas a Garabandal. Nesses dias, especialmente durante os meses de inverno, uma das poucas maneiras para chegar à vila, pelas ruas cheias de curvas da montanha, era com um carro de bois. Joey não esteve muito tempo na vila sem conhecer as crianças a quem a Virgem tinha aparecido. Ficou imediatamente impressionado pela simplicidade e sinceridade das raparigas. Conchita veio a ser a sua amiga mais próxima. Joey estava também muito impressionado pela mensagem e pela necessidade de a mesma ser divulgada, mas sentiu que lhe era difícil por causa da sua cegueira. Eu disse para mim: que posso eu fazer para dar a conhecer ao mundo o Padre Pio e Garabandal? Que pode fazer um cego? Eu era tão acanhado que nem nunca entrei sequer num teatro escolar. Joey regressou a casa. Ele tinha um livro de rascunho feito de fotografias do Padre Pio e de Garabandal, das raparigas em êxtase, com anotações debaixo, em escrita de braille. Ele depois foi visitando casas de amigos e familiares a explicar sobre o famoso padre estigmatizado e os acontecimentos remarcáveis a acontecer em Garabandal. Desta pequena semente viria a crescer um apostolado mundialmente conhecido. No princípio de junho de 1963, Conchita espantou os seus ouvintes com a profecia que depois do Papa João XXIII só iria haver mais 3 papas e depois será o fim do nosso tempo, mas não o fim do mundo.
Em 19 de março de 1964, festa de São José, Conchita teve uma locução nos Pinheiros, na qual a Virgem disse-lhe que no dia do grande milagre, Joey Lomangino irá recuperar a sua visão e verá permanentemente. No dia 18 de julho de 1964, Conchita teve outra locução na qual lhe foi dito que no dia seguinte ao do grande milagre, o corpo do padre Luís Andreu será encontrado incorrupto na sua campa. Janeiro de 1965 abriu para a Conchita com um êxtase de 2 horas nos Pinheiros, na qual a Virgem revelou a natureza do aviso que Deus iria mandar para purificar o mundo em antecipação do grande milagre que seguiria. A Virgem também disse a Conchita que, porque o mundo não tinha respondido à sua primeira mensagem, ela daria uma segunda e última em 18 de junho de 1965, por intercessão de São Miguel. Vamos agora observar os grandes eventos declarados em Garabandal. Primeiro virá o aviso. Será visto no céu e sentido interiormente por todos na terra. Ninguém escapará a ele. Numa altura no não muito distante futuro, quando o mundo está no meio de uma grande desordem, tudo será suspendido. Nesse momento, todos verão o mal que fizeram e o bem que não fizeram. Será extremamente doloroso. As pessoas preferirão morrer do que passarem por isso, mas não causará danos físicos. Se alguém morrer, será só pelo susto da experiência. O aviso servirá como uma purificação para corrigir a consciência do mundo e prepará-la para o grande milagre. O milagre ocorrerá no Bosque dos 9 Pinheiros. Ocorrerá numa noite de quinta-feira, às 8h30 no dia, ou entre os dias 8 a 16 de março, abril ou maio. A Conchita sabe a data e avisará com 8 dias de antecedência. Será no dia da festa de um mártir da Eucaristia e coincidirá com um grande evento eclesiástico na igreja. Todos os que estiverem na vila ou arredores das montanhas verão o milagre. Os doentes presentes serão curados. Os pecadores convertidos e os incrédulos acreditarão. Será o maior milagre que Jesus já alguma vez fez no mundo. A Rússia será convertida em resultado do milagre. Um sinal sobrenatural permanente permanecerá visível nos Pinheiros até ao fim do mundo. Se depois do milagre o mundo não se emendar, Deus enviará o castigo. Será muito pior que qualquer coisa que o homem pudesse causar a si mesmo. O castigo será de acordo com aquilo que o homem merece pelos seus crimes. No dia 18 de junho de 1965, milhares de pessoas encheram a pequena vila de Garabandal para testemunharem a êxtase de Conchita e ouvir a segunda e última mensagem da Virgem. Mais uma vez, a multidão teve de esperar. Na noite tardia, Conchita entrou em êxtase. Ela estendeu a cruz para 3 pessoas a beijar. Depois, São Miguel deu-lhe a segunda e última mensagem da Virgem Santíssima. Como a minha mensagem de 18 de outubro não foi atendida e não foi dada a conhecer ao mundo, eu estou a avisá-los que esta é a última. Antes o cálice estava a encher, agora está deitado fora. Muitos cardeais, muitos bispos e muitos sacerdotes estão no caminho da perdição e estão a levar muitas almas com eles. Cada vez dá-se menos importância à Eucaristia. Deveriam, pelos vossos esforços, desviar a ira de Deus de vós mesmos. Se lhe pedirem perdão com um coração sincero, Ele perdoá-los-á.
Eu, vossa mãe, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, peço-vos que emendem as vossas vidas. Estão agora a receber os últimos avisos. Eu amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Rezem a nós com sinceridade e nós satisfaremos os vossos pedidos. Devem fazer mais sacrifícios. Pensem na paixão de Jesus. 13 de novembro de 1965 foi um dia de tristeza e alegria para Conchita. A Virgem apareceu com o seu filho adolescente, mas seria pela última vez em Garabandal. Como a Virgem já tinha indicado, esta seria uma aparição especial para beijar objetos religiosos, e Conchita tinha muitos com ela. Depois de ter beijado os objetos, a Virgem disse: através do beijo que dei a estes objetos, o meu filho irá fazer prodígios. Distribui-os a outros. Fala para mim, Conchita. Fala-me sobre os meus filhos. Eu tenho-os todos debaixo do meu manto. Esta será a última vez que me vês aqui, mas estarei sempre contigo e com todos os meus filhos. Conchita, por que não vais visitar o meu filho no sacrário? Ele espera por ti de dia e de noite. Conchita disse para a Virgem: eu sou tão feliz quando vejo os dois. Por que não me levais para o céu, agora convosco? A Virgem respondeu: lembra-te do que te disse na festa do teu padroeiro. Quando te apresentares a Deus, as tuas mãos têm-te dar cheias de boas ações, feitas para os teus irmãos e para a glória de Deus. Atualmente, as tuas mãos estão vazias. Tudo acabou. Os momentos felizes em que a Conchita tinha estado com a Mãe Santíssima e seu filho Jesus tinham passado. Mas mesmo assim, ela ainda sentia a presença deles. Ela disse: eles deixaram a minha alma cheia de paz e alegria, e um grande desejo de superar as minhas faltas e de amar com toda a minha força os corações de Jesus e Maria, que tanto nos amam. O que a Virgem Santíssima disse sobre os objetos beijados realizou-se. Casos de curas físicas e outros favores continuam a ser reportados de diferentes partes do mundo. Muitos vieram de uma medalha que Conchita deu a Joey Lomangino. Tem-se venerado por milhares de pessoas de todo o mundo durante os muitos anos de atividade apostólica do Joey. E o que é que a ciência médica tem a dizer dos eventos em Garabandal? Mais de 40 médicos examinaram as moças em diferentes ocasiões. O pediatra Celestino Ortiz estudou-as durante 22 dias consecutivos. Fora de êxtase, achou-as normais e de perfeito juízo. Das suas êxtases ele disse: permanecer calado seria verdadeira cobardia científica. Não encontramos nenhuma explicação convincente para tal fenómeno. Dr. Ricardo Puncernau era um neuropsiquiatra no topo da sua profissão, conhecido internacionalmente. Ele fez a mais extensiva série de testes nas raparigas durante um período de 12 dias. Quais as conclusões dele? A quantidade e qualidade do fenómeno eliminou qualquer explicação natural. Ele disse: de um ponto de vista estritamente científico, ninguém pode negar a possibilidade de uma causa sobrenatural em todo este fenómeno. Outro distinto psiquiatra ligado aos eventos é o Dr. Luís Morales. Em 1961, ele tinha a sua própria clínica em Santander e o bispo nomeou o chefe de uma comissão de médicos examinadores formada para estudar as reportadas aparições. Nessa altura, ele não acreditou que os eventos fossem de origem sobrenatural. Mais tarde, este mesmo Dr. Morales deu notícias de primeira página quando reverteu a sua posição original. Em 30 de maio de 1983, ele deu um discurso público com permissão do bispo
na maior sala de conferências de Santander. Para a grande multidão que estava presente, ele deu a conhecer as suas razões porque acreditava que as aparições em Garabandal eram genuínas. Desde os primeiros dias das aparições, as moças queriam entrar na vida religiosa, mas não era para ser. Enquanto assistiam ao colégio interno das Carmelitas Missionárias em Pamplona, a Conchita teve uma locução com Jesus. Jesus disse-lhe que não era seu desejo que ela se tornasse uma religiosa, mas que ficasse no mundo para falar acerca de Maria. Hoje, todas as 4 videntes estão casadas. Conchita, Maria Loli e Jacinta estão casadas com americanos e vivem nos Estados Unidos. Maricruz ficou em Espanha e em 1971 casou com Inácio Caballero. Agora vivem em Áviles e têm 4 filhos. Em 1973, Conchita casou com Patrick Kina, de Nova York, onde agora vivem com os seus 4 filhos. Em 1974, Marie Loli casou com Francis LaFleur, de Massachusetts. Eles têm 3 filhos. Em 1976, Jacinta casou com um marinheiro dos Estados Unidos chamado Jeffrey Moynihan, da Califórnia. Eles agora têm uma filha. Em 1977, com a idade de 47 anos, Joey Lomangino surpreendeu todos no apostolado do Garabandal, casando com Marilyn Luther, de Michigan. Joey continua com o seu trabalho apostólico em Nova York como um marido e pai de 2 filhos, Joseph e John. A maior razão pela Virgem ter aparecido em Garabandal era para entregar uma mensagem. Mas para além desta mensagem em 2 partes, tais fortes ênfases foram dados a certos assuntos que carregavam a sua própria mensagem. A sublime importância da Sagrada Eucaristia foi acentuada por São Miguel, dando às moças comunhão invisível e operando o milagre da hóstia visível, assim como também as suas muitas visitas ao Santíssimo Sacramento. Foi notado que durante estas visitas as raparigas nunca viraram as costas ao sacrário, chegando mesmo ao ponto de saírem da igreja a andar para trás. Durante toda a duração dos eventos, as raparigas eram constantemente encorajadas pela Virgem para rezar pelos sacerdotes. A Virgem escolheu aparecer em Garabandal como Nossa Senhora do Carmo, um título ligado ao escapulário. A Virgem falou da importância do escapulário e usava-o no seu pulso durante as aparições. O escapulário é um sinal de consagração à Mãe Santíssima. Aqueles que o usarem com fé e devoção podem ter certeza da maternal proteção da Mãe Santíssima durante os terríveis dias em que nós vivemos. O terço era uma importante característica dos eventos em Garabandal. Nossa Senhora não pediu às raparigas para o recitarem durante as aparições, mas ordenou. Primeiro ensinou-as os mistérios e como rezar devagar, meditando nas palavras. Assim que aprenderam como deve ser, a Virgem só as acompanhava na glória ao Pai. O significado dos sacramentais, tal como os crucifixos, terços, medalhas e alianças de casamento, era dramatizado pelo desejo da Virgem os beijar e ceder-lhes poderes especiais de curas e conversões. A mensagem de Garabandal é a solução celestial às crises do nosso tempo. Agora é conosco. O futuro da nossa geração será determinado pela forma em que nós respondermos.